Oi, gente! Eu sou Rosiris Fernandes, eu sou uma especialista em medicina tradicional chinesa por universidades chinesas e especialista em educação e saúde pela Unifesp, com formação em coaching e também uma instrutora de Theta Healer de DNA básico. Mas hoje eu quero falar para vocês algo bastante importante. Nós estamos recolhidos, nós estamos num momento em que estamos vivendo aí um momento de recolhimento, e esse momento de recolhimento ele pode trazer para a gente algumas questões relacionadas ao nosso emocional. Algumas pessoas, elas se queixam, por exemplo, de irritação, até porque lidar com esse momento, né, lidar com este momento relacionado a você ficar confinado, nem sempre é algo que a gente goste. Então, eu como uma educadora, eu diria, uma especialista em medicina tradicional chinesa, eu quero fazer um convite para você cuidar da sua essência, do seu Shen, do seu espírito, né? E trazer para você o melhor. O seu corpo sagrado, ele é tudo o que você tem de melhor nesta vida. É com ele que você vem para esta vida. No momento da sua concepção, você pegou o melhor que existia do Ti inato, que a gente chama, que você adquiriu por essência por parte da sua mãe e por parte do seu pai, e a sua ancestralidade. Então você trouxe para o seu organismo o melhor que você podia ter. Então a dica de hoje é saber como você está cuidando do seu templo sagrado. O seu templo sagrado, nesta hora, ele pede para você bastante atenção. Atenção no sentido de que a gente está vivendo um momento de atenção, né? Até porque tem muita tensão no ar, então nós não sabemos qual o caminho, nós temos dúvidas, né? Nós temos dúvidas que caminho a gente toma, qual caminho a gente segue neste momento. Eu diria, o momento agora é ficar em casa. Até porque nós vamos ter aí um período que eu já venho falando na medicina tradicional chinesa, que ela é governada pelo elemento metal, e este elemento traz pra gente muito introspecção. Eu diria que é a casa do relacionamento, é a casa da introspecção, é a casa no qual você se relaciona com o mundo. Pulmão governa a pele. Pele é a casa do relacionamento. É com quem nós nos relacionamos, de que forma eu me relaciono com o mundo. Então, a dica hoje para você é que você respire profundamente. Oxigene muito. Deixe que o oxigênio tome conta, que ele entre pelas vias respiratórias e que ele vá se expandindo em você com uma energia muito boa. Uma energia muito grande, porque essa energia ela é sua. A melhor essência é a sua, é quando você está com você. Então a ideia de fazer esses vídeos, de fazer esses dias de meditação, é algo que você possa estar com você o tempo todo. Para quem está assistindo pela primeira vez, a medicina chinesa ela é governada e a gente avalia, por exemplo, os 5 elementos e o Ti. Recentemente, eu diria que não tão muito longe, uma pessoa disse assim, olha, para você conhecer medicina chinesa, é só você estudar os 5 elementos e conhecer a função do Ti no organismo. A princípio, parece muito fácil, muito fácil. Ah, então tudo bem, se eu dominar os 5 elementos, eu consigo, a partir dali, fazer uma leitura muito fácil, só 5 elementos, tudo bem. Então é muito fácil pensar, por exemplo, que a energia agora do metal, ela é governada pela energia do pulmão e do intestino grosso. Ah, ok. Então o outono tem força na energia do pulmão. Então, se eu for fazer uma analogia e observar, muitas das pessoas, elas adoecem em função das estações. Cada estação traz um tipo de patologia. Ah, então tá. Então, tudo que está relacionado com o pulmão, eu posso ter problemas respiratórios, doenças
A nível respiratório? Não necessariamente. Se você está bem equilibrado, se você está muito bem com o seu Qi, não tem por que se preocupar. Agora, se o seu Qi está desequilibrado, ele não consegue alimentar o próxima estação. Ou seja, a madeira, ela tá nervosa agora para algumas pessoas. Madeira é a energia de primavera, porque o metal em desequilíbrio, irritado, ele ataca justamente a energia de madeira, ou seja, a sua energia de irritação. Agora, você imagina você dentro de casa, lidando num momento deste em que você está extremamente irritado. Porque se o seu pulmão é Qi, é movimento, é ar, é vento, né? São as folhas que caem agora para a chegada e acolchou o chão, para a chegada do inverno, que governa a energia do rim e da bexiga. Imagina ele agora para você te aprisionando, né? Então, tem pessoas que têm me dito assim, puxa, eu tô me sentindo extremamente acorrentado, limitado. Gente, para com isso! Você tá com seu tempo sagrado o tempo inteiro, desde o momento da sua concepção. A única pessoa que tem condição de fazer algo diferente é você mesmo, não é o outro. O que te incomoda? Te incomoda você estar em contato com você, com as suas coisas, com aquilo que você traz, com aquilo que você tem que aprender a estabelecer os seus limites? Então, aí entra a energia do pulmão. A energia do pulmão traz pra gente muito isso, né? Como é que eu respiro? Como é que eu tô respirando? Como é que eu faço com o processo da minha respiração? Se eu tenho algo em mim que me incomoda, a primeira coisa que eu faço, eu paro de respirar. Se eu estou com raiva, então o que eu faço? Né? É assim que as pessoas fazem, elas já ficam, né, exalando um mau humor. Vocês já perceberam que como tem a ver o mau humor também com a energia de metal, porque você não respira direito, ou porque você não respira direito, então você não nutre direito as suas energias dos outros órgãos, você não consegue fazer uma passagem adequada para a energia do rim e para a energia da bexiga, e com isso, o que acontece? Você não nutre a filha. Então, uma boa mãe, né, que é a energia de metal, ela é mãe da energia de água, ou seja, da energia do rim e da bexiga. Se essa mãe é uma mãe descontrolada, se essa é uma mãe rebelde, ela é uma mãe indisciplinada, ela é uma mãe que não alimenta bem o filho, se ela não cuida bem do filho, que tipo de filho ela vai ter? Primeira coisa. Então, a responsabilidade é relação, às vezes, meio-dia até meia-noite, que nós chamamos de medicina chinesa. Um órgão que possa estar oposto ao outro na relação do meio-dia e meia-noite. E aqui eu também falo da relação da energia do pai, né? Da energia de ancestralidade, que contribui tanto para que essa mãe possa gerar este filho. Agora, se a mãe não consegue cuidar deste filho, nós vamos ter aí uma incompatibilidade no organismo. Tem um amigo, por muitos anos ele fez programa de rádio e eu entrava logo na sequência dele, o Isamitiba. Isamitiba dizia, ele era um psiquiatra, então ele dizia assim, que pais tiranos, filhos tiranos. Se você tem uma péssima energia de pulmão, se você tem uma péssima casa em que você se relaciona mal com as pessoas, se você é uma pessoa extremamente fechada, uma pessoa extremamente agressiva com o mundo, o que você espera quando um filho seu chega? Qual é o retrato que você vai passar para ele, né? Porque nós nascemos uma tela branca, então essa tela branca traz para você uma série de coisas. Os nossos filhos são os nossos espelhos. Então, olha para o seu filho, veja o comportamento dele. Como é que é o comportamento? Então, muito do que nós temos na nossa constituição, na nossa educação, nós herdamos. Nós trazemos do Shen e da nossa o quê? Ancestralidade. E essa ancestralidade, ela é um tipo que a gente chama inato, ela vem da onde? Do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos avós, dos nossos bisavós, tataravós, pentavós, enfim. Então, a gente traz uma herança. E, às vezes, a base da educação física, moral e espiritual também está dentro desse contexto familiar.
trago na minha genética uma predisposição a um tipo de doença porque ela é hereditária, eu posso, segundo a visão da medicina chinesa, desenvolvê-la ou não. Por isso que o elemento metal, ele é tão importante esta hora. Ele é tão importante porque ele mostra pra gente o quanto você pode ser melhor com você, o quanto você pode fazer diferenças com você, né? Então, trazer esta energia, ela é uma energia aonde traz para você algo bom, algo forte, né? Eu tô gravando esses áudios na minha casa e eu tenho um netinho de 1 aninho, o Arthur. E o Arthur, ele tem um vozeraço, e voz forte na medicina chinesa é energia de pulmão. E ele nasceu justamente na chegada, ele nasceu sobre o elemento terra, quase que na chegada do elemento metal, bem no finício mesmo do elemento terra. Então eu olho nele, até o corpinho dele é bem de terra, o jeitinho dele andar, ele tem uma estrutura de madeira, ele é muito esperto, para quem tem 1 aninho, ele é muito esperto, ele andou precocemente, ele com 11 meses ele já estava andando, gente que normalmente as crianças andam, entre aspas, a partir do 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, dependendo da criança. Então ele já faz coisas de imitação nossa, aqui no dia a dia, muito forte. E que mexe demais com a energia de pulmão dele. Então ele tem um vozeraço para um bebezinho de 1 ano. E quando ele está insatisfeito com alguma coisa, o que ele faz? Ele chora. Vocês devem ter ouvido o choro dele. E aí nós aprendemos o quê? Negociar com o Arthur. Então a gente faz umas trocas. Se ele quer algo que possa machucá-lo, se ele quer subir uma escada, algo assim, a gente diz para ele que não. Por que eu tô falando isso? Porque o pulmão, ele é a casa do relacionamento e é a casa que a gente educa também os filhos através da respiração, o tom de voz. Ou quando a criança chora, ela está impondo para você alguma coisa, ela está dando algum recado para você. Ou quando a gente grita também, a gente usa muito a energia do pulmão, a energia de madeira, né? Dependendo do grito que eu dou, um grito de alegria, eu estou usando muito a energia do coração. Um grito de pavor, eu uso muito a energia do rim. Um grito de raiva, eu uso a energia de madeira, de fígado e vesícula biliar. E um grito mais sufocante, aquele que de repente eu quero gritar e eu não consigo, ele está mais relacionado ao controle, à terra. E essa voz meio chorona, meio, sabe, que a gente fala meio aguda, que às vezes a pessoa começa a falar, você até se irrita com o tom de voz dela, que aquela voz meio, sabe, embrulhada, ela é metal. Ela é justamente a energia do pulmão e do intestino grosso. Então é tão importante que você perceba dentro do movimento a fala da pessoa, a forma como ela está se expressando, o que ela está trazendo para você, a tonicidade dessa voz. Então, o que ela conta para você, essa voz? E aí, isso também é avaliado na medicina chinesa. Então, o canto dos olhos, esta região aqui, mais baixo, né? Bem abaixo aqui dos olhos, lateral. Tem pessoas agora nesta fase do ano que você olha, está esverdeada esta região. Essa região representa na face a energia do pulmão. Então, meio mais aqui do centrinho da face, energia do rim. Então, tem pessoas como eu, branca, vermelha, que a gente chama de pele quente, né? Chega o verão, muito calor. Chega no inverno, também exacerba calor. E eu trabalhei uma vida inteira organizando justamente o yin do rim meu, frio. Tinha muito frio nos pés, muito frio nas mãos, muito frio na região lombar. E aí eu fui nutrindo a minha energia de ancestralidade e fui cuidando também do ti do pulmão, porque até por volta dos meus 7, acho que 8 anos, eu tinha bronquite. Então eu tinha um histórico repetitivo. E eu fui cuidando com a medicina chinesa, à medida em que eu conhecia a medicina chinesa, eu fui mudando esses hábitos na minha vida. Então hoje, raramente eu resfrio. O máximo que eu posso ter é uma faringite, porque na década de 70 era moda tirar as nossas amígdalas.
né? Então, eu me lembro até hoje sentada no centro cirúrgico, numa cadeira que era semelhante a uma cadeira de dentista, sedada local, e eles tiraram, né, as minhas amígdalas. Resolveu? Não. Por quê? O que eu mais tinha eram umas faringites, né? E melhorou alguns aspectos de não inflamar e não ter mais aquelas febres absurdas. Mas as coisas mudaram de lugar. E aí eu fui olhando o meu histórico familiar e fui percebendo o quanto eu imitava também a relação familiar. O quanto eu precisava, mesmo que inconscientemente, aí você vai estudando na medicina chinesa e você precisa ir limpando isso também, tomando os fitoterápicos, entender que a minha doença era uma doença nutrida inconscientemente pela minha mãe e por mim nutrida também inconscientemente, porque assim eu chamava a atenção da minha mãe, né? Que quando que a minha mãe, que trabalhava muito, ela podia ter tempo de olhar para mim? Quando eu estava doentinha. E por quê? Porque eu era a quarta filha. Imagina 3 filhos pequenos acima de mim. Quem iria olhar para o quarto filho? Não é? Então a medicina chinesa tem umas histórias bem legais, assim, que a gente vai entendendo essas relações. E eu tinha que ter um lugar. E aonde que eu tinha que ter um lugar? No berro, né? Chorona, birrenta, com bronquite, remelenta, magrela que não comia nada, sempre doentinha, porque o meu sistema descobriu que o melhor, eu já falei aqui da psicologia transpessoal, eu já falei da psicossomática, e a medicina chinesa, ela traz muito essa leitura pra gente de fundo, né? Você olhar a pessoa num todo. Então eu gosto de dividir isso. Então eu tinha que ser mesmo, né? Uma criança chorona, uma criança birrenta, porque eu tinha 3 fortes na minha frente. 3 crianças extremamente fortes, que já conheciam o espaço delas. E o que eu precisava? Conquistar o meu espaço. Mas não de uma forma saudável, né? Eu tinha que trazer para mim algo que a minha mãe, né, ou o meu pai olhariam para mim a hora que eu tivesse o quê? Dodói. Tivesse com febre, com tosse, e eu fui descobrindo ao longo do meu tempo, a partir do momento que eu fui mãe, eu já estava começando nesta área, então eu comecei a me educar a não ser doente, né? A não ter manias de doença, né? E esse cuidado que a gente tem que ter, porque às vezes existe um gancho, que a gente chama da psique da medicina chinesa, que inconscientemente a gente adoece numa determinada estação, porque a gente quer acolhimento, né? Porque a gente quer colo. E a estação do colo começa agora no outono. Presta atenção nos dias de outono, nas tardes de outono. Ela traz para você muito assim essa sensação de que você quer um lugar já mais em casa, uma coisa mais aconchegante. Lógico, isso para quem tem uma relação direta com a casa, né? Com seus familiares, gosta de voltar para casa. Porque muitas gente que tem desequilíbrio de ti de pulmão detestam voltar para casa, detestam estar com os familiares. E as doenças de faringite, as otites de uma forma geral, estão ligadas também à energia de terra, à energia de madeira e à energia de metal. Então muitas vezes eu tenho muita faringite, porque eu sou muito agressiva. Então, como eu não consigo me expressar com o mundo da forma que eu gostaria, eu acabo adoecendo, eu acabo engolindo. Muita gente fala em engolir sapos, isso e aquilo. Medicina chinesa não fala disso, fala exatamente dos desequilíbrios energéticos que você possa ter. Então, estudar medicina chinesa, e quando a gente fala só os 5 elementos do Qi, gente, eu descobri que essa vida é muito pouco. Porque cada vez que eu estudo, cada vez que eu faço uma imersão, cada vez que eu quero olhar para a medicina chinesa, eu digo, nossa, eu não sei nada. Eu não sei absolutamente nada. Então, a medicina chinesa, o uso da fitoterapia chinesa é baseada nas teorias da medicina tradicional chinesa. Cada substância tem a sua própria característica energética
classificada de acordo com a natureza, sabor, propriedades, a associação com os canais energéticos dos órgãos e o grau de toxicidade. O que eu estou querendo dizer para você aqui? A fitoterapia chinesa, ela é uma parte integral da medicina tradicional. 70% dos tratamentos na China são baseados na medicina tradicional chinesa, ou seja, em fitoterapia chinesa. Então, hoje, um convite que eu faço para você é quando a gente usa um produto, né, de fitoterapia, ele traz pra gente muita coisa. Nunca se deve tomar o mesmo fitoterápico, nem que seja do seu marido ou do seu filho, se você não for avaliado por um fitoterapeuta, alguém que conhece, porque aquilo que você de repente acha que você está fazendo bem para você, você pode estar gerando para você um dano muito grande. Então, a fitoterapia é um sistema terapêutico mais antigo do mundo, originário nos primórdios da sociedade primitiva, quando o homem passou a associar a ingestão de a fitoterapia é o sistema terapêutico mais antigo do mundo, originário dos primórdios da sociedade primitiva. Quando o homem passou a associar a ingestão de certas plantas, os resultados começaram a aparecer. Isso lá, gente, ó, 5.000 anos antes de Cristo, tá? Então, o padrão energético mudava das pessoas. As pessoas fortaleciam, elas ficavam bem. Aí descobriam, por exemplo, que o caule de uma árvore, por necessidade, a pessoa ficava bem. Consumia e ficava bem. Diferentemente dos remédios alopáticos, que tratam basicamente os sintomas, a fitoterapia chinesa, prescrita de forma correta, trata a doença e o indivíduo como um todo, buscando o mínimo de efeito colateral e fortalecendo o organismo para preservar a saúde e prevenir as doenças. Então, desde as Chinas antigas, os mestres chineses já falavam da fitoterapia, já se usava a fitoterapia. Diziam que as ervas medicinais são a base da medicina tradicional chinesa há mais de 5.000 anos. E substâncias chinesas foram descritas em livros clássicos antigos e atualmente há mais de 12.800 substâncias da matéria médica chinesa já coletadas e identificadas. Nós estamos no outono e na medicina chinesa é governada pelo elemento metal, que por isso só traz características e isolamento. Gente, o próprio elemento. Então, essa questão de você estar diretamente já em casa, quietinho, para passar por este momento do Covid-19, parabéns. Você está igualzinho o elemento pede pra gente isso. Então, logo o pulmão tem uma relação direta com a imunidade devido ao sistema de proteção do Qi do corpo e tem uma relação direta com o próprio elemento, com o próprio metal, né? O pulmão, ele governa o Qi e a respiração, que é a função mais importante desse órgão, que juntamente com o Qi do alimento, que é extraído pelo baço, né, energia de baço, do Wei Qi, parte dela é aprofundada para os órgãos e vísceras, conhecido como Qi de nutrição. Então, ficar em casa, fazer um tratamento de medicina chinesa preventivo, se alimentar bem, dormir, que agora a estação pede, mudar a frequência que a gente chama neural, é perfeito neste momento. Então, o que eu quero fazer de convite para vocês é que vocês também podem fazer. E eu quero complementar o que eu estava falando a meu respeito, né? Eu me identifiquei muito com o elemento metal uma fase da minha vida, porque depois a gente vai se identificando cada vez que passa, a gente vai se identificando mais com uma determinada situação. Os efeitos, né, que a gente vai percebendo que o fitoterápico vai fazendo para você. Eu me lembro que o primeiro fitoterápico, e gravei muito isso, né, quando eu fiz um atendimento, né, fui atendida em medicina chinesa e que eu tomei o fitoterápico, eu me lembro que o meu sensei dizia assim pra mim, você precisa cuidar do seu fígado, você precisa cuidar do seu fígado, né? Não entendia muito bem, não. Você precisa cuidar do seu fígado.
Gente, eu era reativa demais, eu era irritada demais. Eu passei por coisas da minha vida que eu até entendo, né? Mas eu era extremamente irritada, impaciente. Eu tinha que ser a Maria da perfeição, eu tinha que fazer tudo, eu tinha que controlar tudo, porque energia de pulmão. E aí eu vou descobrindo, à medida que você vai estudando, que pulmão é respiração. Para de respirar, você morre, né? Aí você tem que ventilar para você oxigenar. E aí eu descobri que eu tinha lá um quê meu aí, inconsciente, de criança, que a hora que eu chamava a atenção da minha mãe é quando eu tinha minhas crises, né, respiratórias. Ou eu fazia as birras, perdi o fôlego, né? Então eu fico imaginando hoje o trabalho que eu dei pra minha mãe, né, no sentido de olhar para isso e dizer, puxa vida, eu poderia ter feito diferente com o meu sistema. Lógico que a maturidade chega com o tempo, hoje são histórias diferentes, a gente vai aprendendo também a se respeitar e olhar para si mesmo com muito carinho e com muito amor. Então hoje eu olho e quando eu lembro dessas histórias, eu digo, nossa, não precisava nada disso, eu não precisava colocar nem a minha mãe em sofrimento, nem eu, muito menos em sofrimento, né? Pensa bem, aprender a perder o fôlego e passar mal, e aí todo mundo ter que correr porque achava que ia morrer, porque perdia o fôlego de tanto que fazia birra. Então, o birrento, ele tem o quê? Desequilíbrio na energia de madeira. Então, na verdade, a minha birra era de raiva, né? E aí, quantas outras coisas da minha vida eu fui fazendo com esta raiva, que foi me consumindo em outros momentos da minha vida. Então, o recado de hoje é que se você quiser fazer um atendimento de medicina chinesa, deve marcar um horário com um terapeuta que faça realmente uma avaliação energética chinesa. Eu estou agora, neste momento também, hashtag em casa, né? E os meus atendimentos todos estão sendo online, inclusive de medicina chinesa. Se você tiver interesse, você vai anotar o telefone que eu vou deixar logo abaixo e você agenda comigo. E eu tenho atendido muitas pessoas e também está com preço muito especial agora nesta fase de quarentena, tá bom? Mas a ideia aqui também é que nós possamos fazer um relaxamento, trazendo para vocês muito bem-estar físico, bem-estar emocional. Eu, durante muitos anos da minha vida, eu fui professora de shiatsu. E nós já falávamos naquela época sobre relaxar, como relaxar, né? Então hoje eu vou iniciar, fica aí de uma forma bem confortável, de uma forma que o seu corpo fique bem aconchegante com você, que você se sinta extremamente bem. Então, que você fique muito bem numa posição ereta, né? Já ensinei vocês sentarem numa posição bem confortável. Vou trazer pertinho agora. E vou tirar o óculos, né? Então, fique numa posição que o seu corpo fique extremamente confortável. Eu quero que você feche seus olhos e que você respire profundamente. Segure e solte. Respire profundamente. Segure. Solte. Respire profundamente. Segure e solte. Imagine agora uma luz imensa saindo do seu coração. Ela vai descendo por toda a sua coluna, vai diretamente até o centro da Terra. E ela vai voltando, subindo cada camada da Mãe Terra, vai saindo nos seus pés e vai respirando e soltando. Vá soltando os seus pés, sinta os seus pés, solte, relaxe. Movimente os dedos dos pés, solte o seu calcanhar. Imagine uma luz imensa massageando docemente o seu calcanhar, subindo, massageando a sua panturrilha, o seu joelho. Imagine uma mão leve de luz massageando docemente a sua patela, soltando os tendões.
desinflamando as articulações. E vamos imaginando como se a gente tivesse agora colocado nos lugares de dores umas agulhas de luz, para que o seu corpo todo fique equilibrado. Vamos subindo. Imagine que essa energia de luz, essa mão de luz, essa mão relaxante, vai relaxando o interno das suas coxas, o externo, o seu glúteo. E vamos imaginar que essa energia de luz, ela faz um pequeno balanço no seu quadril, alinhando o seu quadril, trazendo relaxamento. Respire profundamente e solte. Imagine essa luz toda passando pela sua coluna, alinhando todo o seu chakra básico. Imagine que essa luz, essa mão de luz que está te massageando, começa a massagear agora todo o seu chakra no sentido do coração, tá? No sentido do coração, não, no sentido do relógio. Deixe que essa energia siga no sentido do relógio, seu chakra básico, seu chakra genésico, seu esplênico. Agora imagine que esta mão de luz, ela vai entrando em cada órgão seu, cada víscera, e vai massageando. Ela vai massageando, massageando, massageando. Imagina que ela massageia todo o seu peito, aperta e solta, aperta e solta. Vai massageando seus ombros, pequenas batidinhas nos ombros, os braços, vai descendo, vai batendo os ombros. Do outro lado, vai batendo os ombros, vai batendo os braços.